Estão perguntando, Andrige, por que você parou com o seu canal sobre denúncias? Cara, eu não parei como eu falei, né, cara? Quando você. A Kimbanda é um culto muito sério e ela mexe com energias, né, com entidades que outros cultos afro até tem um pouco de receio de mexer às vezes. Então, são uma série de pactuações, de iniciações, de compromissos que você se assume, né, cara? E hoje cara, se eu montar eu posso montar meu terreiro para cuidar de outras pessoas, né? Hoje eu já fui em algumas vezes em terreiros de Umbanda, por exemplo, e até de Candomblé, e as entidades dos pais de santo vêm pedir pra gente, né, da Quimbanda, pedir pra mim, ó, quero que você monta tal coisa dentro da minha casa, eu quero a sua mão para cuidar do lado esquerdo da minha casa, eu quero não sei o que. Isso pra gente é gratificante, demais, cara. Eu até gravei pro Planeta Podcast, por exemplo. Semana passada acabou minha primeira pactuação com o Vumbi, né? A gente não fala em iniciação. Eu vou ter que explicar o que é Vumbi, cara, pra vocês entenderem. Vumbi em Banto, ele quer dizer morto, tá? Literalmente é morto. Então é muito comum, por exemplo, o pessoal do Candomblé, quando o pai de santo deles morre, a mãe de santo deles morre, eles têm que correr atrás de outro sacerdote para tirar a mão desse sacerdote da cabeça deles, para ter outra mão viva cuidando, né? Porque eles falam, tem que tirar a mão de Vumbi, para não trair energia da morte, não sei o que e tal. Pra gente, a gente cultua a morte cotidianamente. Cara, quase todo dia você vai para um cemitério, você, sabe, mexe com essas coisas. Então, o culto de Vumbi, ele é um pouco diferente do culto de Egungun, que é do povo Yorubá, lá que cultua Orixá, tá? Na nossa parte de culto Iquince, eu vou explicar a diferença. O Egungun, ele cultua orixás ilustres, é um culto poderosíssimo também que pouca gente mexe de forma correta, mas é um culto que se expandiu muito aqui no Brasil. O culto Pavumbi não. Ele é muito fechado, ele é muito sinistro, né? Ele é muito pesado. Então, Vumbi, ele é um assentamento. Não sei se alguém já explicou o que é assentamento. Acho que o Nganga Marçal explicou para vocês. É um assentamento totalmente diferente, com outros fundamentos, com outras coisas que vão lá, com outras cargas. A questão de mexer com sacrifício, com sangue, com ele é totalmente diferente, tá? Mas o culto, por exemplo, como eu expliquei lá no Planeta Podcast pessoal, foi Vumbi que tirou a minha mãe do mundo, literalmente do mundo dos mortos. Vumbi literalmente é a morte. Nós cultuamos a morte na Quimbanda. É um culto separado da Quimbanda em si, entre aspas, mas na nossa cultura banto, nós cultuamos a morte, nós cultuamos Vumbi, a energia da morte. O Vumbi, a gente pode dizer que é a própria morte, ou ele é o porteiro do portão do mundo dos mortos. Ele abre o portão, ele pega alguém que está lá de dentro, barra alguém de entrar, ou ele pega alguém daqui, coloca lá dentro e tranca. Então, para vocês terem ideia, a minha mãe tomou as 3 vacinas de João Dória obrigatória e pegou Covid. Tava na UTI já em estado grave, pegou pneumonia. Para completar, descobriram que ela tinha uma calcificação pulmonar por causa do pó de giz, que ela era professora. Então, tá com 81 anos, imagina quanto tempo que ela deu aula. Então ela tava com o pulmão calcificado, com Covid, em estágio avançadíssimo, tava para ser entubada e com a pneumonia. Cara, eu ia perder minha mãe. E no culto de Vumbi você é Mona Kanvumbi, Tata Kanvumbi, quando você vira sacerdote, e Nganga Kivumbi, como na Kimbanda. Mona Kimbanda, Kimbanda, Tata Kimbanda e Nganga. E o Tata Marcelo, ele é Nganga Kanzumbi, né? O que é o Kanzumbi? Tradução seria aquele que caminha pelo mundo dos mortos, aquele que caminha nas trevas. Seria uma tradução aproximada. E a gente fez um trabalho muito pesado com o Vumbi dentro da Cafua, nos pés do assentamento dele. Não dá pra falar o que era, tá? Porque vai ter muito chabu, aquela mania que tudo que não é cristão não presta. Mas enfim, a gente fez esse culto, essa energia literalmente ela se materializou. Eu falei com essa energia, eu falei com o Vumbi, cara. E é uma coisa, a energia da morte, ela não é, ela é fria. A energia da morte, ela é sinistra, cara. Não tem como explicar, só você vendo e sentindo. E próprio Vumbi me falou: o que você me oferta?
Cara, o que me veio na cabeça, eu tava às vésperas de me tornar Tata Quimbanda. Falei, ó, eu me ofereço lhe cultuar e seguir seu culto adiante. Me pactuar, né, que é uma pactuação, e te cultuar, seguir, não deixar o seu culto morrer aqui na terra. Aí aceitou, falou, ó, 3 dias sua mãe tá fora da UTI. E aí passou, o Tata tava meio em transe, não foi incorporado no Tata, tá? Ele se materializou, mas o Tata tava meio em transe. E tava o Tata Sérgio junto com a gente. A hora que acabou, ele falou, pô André, 3 dias tua mãe tá fora da UTI, cara. Ou seja, ele ouviu o Vumbi falando. Ele me falou, eu não ouvi, mas eu ouvi o Vumbi falando. Em 3 dias minha mãe saiu da UTI. Pouquíssimos dias saiu do hospital e tá maravilhosa em casa, dona Ceci. Te amo, feliz dia das mulheres de novo. E foi Vumbi que, literalmente, o Enganga Marcelo que fiou a mão lá no mundo dos mortos e puxou minha mãe de volta, cara. Então esse tipo de energia que a gente vive, que a gente convive, que a gente mexe. Então, cara, você tem que ter um preparo pra entender o que você tá fazendo. Você tem que ter um preparo disso aí. Então nisso demanda tempo, né? Minhas obrigações com o Vumbi eu acabei a semana passada que eu te falei. Então por isso que eu não tô tão ativo em rede social, esse tipo de coisa, né, cara? E fora o lado de sacerdócio mesmo, que eu atendo gente. O mesmo oráculo de Quimbanda que o Tata Marcelo, que o Enganga Marcelo trouxe, eu também tenho, eu atendo pessoas. Cara, e eu vou te falar, cuidar dos outros é muito complicado. É muito complicado pelas coisas dos seres humanos, né, cara? Vem gente jogar comigo, cara, a vida da pessoa ela acha que vai acabar, que tá sendo destruída por causa de um problema amoroso. E você abre o jogo e você vê que não é aquilo. Que a pessoa tá num véu de Maia, tá numa Matrix. A pessoa, cara, ela quer fazer empréstimo no banco, ela quer uma amarração, ela quer não sei o que. Cara, não tem caminho. Exu tá falando que não é isso pra você. A gente rejeita muito o jogo, né? Eu gosto muito do estilo da nossa egrégora, do Enganga Marcelo, porque a gente rejeita jogo, cara. Não, mas eu pago 50 mil, cara, não adianta, eu não vou fazer isso porque eu vou arrebentar a sua vida. É muito sério o que a gente faz. E isso conota-se um pouco de tempo. Aliás, bastante tempo, né? A gente é sacerdote de Quimbanda, mas a gente sempre vai aprender, cara. Sempre, cara. Seja com o seu mais velho, seja com o seu mais novo, seja com uma pessoa que você está atendendo, ou com a sua própria entidade incorporada em você, deixando um recado, uma outra entidade. Então a gente vê algumas coisas na internet, cara, que é ofensivo, chega a ser ofensivo. Então eu tomei muito esse cuidado para poder colocar a mão em outras pessoas e cuidar da vida das pessoas. Muita gente pergunta, porra, mas e esses caras que você não gosta? Cara, a Quimbanda ela não é só magia negra, ela não é só ataque. A Quimbanda cura, a Quimbanda salva, a Quimbanda conserta a vida, a Quimbanda tira peso de vocês no caso de problemas ancestrais. Cara, a Quimbanda é uma filosofia de vida. Se você for fazer magia negra de morte, ataque para todo mundo que você não gosta, você vai ficar 7 dias por semana, 24 horas por dia, cara. Então existe um momento certo, o tempo certo para se fazer cada tipo de coisa. Não tem como eu vou fazer um trabalho por barba para matar, destruir um inimigo na Quimbanda, na magia negra, vamos fazer tocar a zorra toda. Aí você vai embora 5 minutos, chega o Rafa pra eu dar uma cuçaca, um ebó nele pra limpar ele de algum mal, de alguma doença, alguma coisa. Cara, minha mão tá cheia de energia Então não é assim que funciona. Por isso que eu dei uma afastada aí de podcast, na verdade, e cuidei muito desse lado aí.